Olá, pessoal. Continuando a história do Brasil, no período colonial, vamos falar da sociedade colonial brasileira. Vamos estabelecer um paralelo entre a sociedade do Nordeste açucareiro e a sociedade mineradora, lá na região de Minas Gerais. A sociedade do açucareira do Nordeste, ela era rural, porque tudo acontecia nas grandes fazendas, na Casa Grande, né? Naquelas grandes propriedades que plantavam cana-de-açúcar, portanto, a cidade tinha pouca importância, até chamada de vilas na época, né? Não tinha muita importância, sim. Lá era um reduto onde tinha a Câmara Municipal, tudo aquilo ali, tinha uma venda, tinha uma igreja, mas não, a movimentação econômica era nas grandes propriedades do Nordeste. E ela era patriarcal, porque quem mandava em tudo era o chefe da família, o patriarcal, o pai, né? O pai mandava nos filhos, mandava na mulher, ninguém levantava nem a cabeça para falar com ele. Ele mandava nos escravos, e como ele trabalhava era na fazenda mesmo, ele vigiava tudo, né? Então ele não saía muito da propriedade dele, então ele mandava em tudo. Elitistas, né? Só beneficiava a elite, ou seja, só os mais ricos, né? Os grandes proprietários. Escravista, a base da sociedade do Nordeste era com a mão de obra escrava, né? E imobilidade social. O que significa imobilidade social? Não é possível, né, em raros casos que aconteceram, de alguém sair de escravo a senhor de engenho, por exemplo, né? Então, seria mais ou menos nesse sentido. Aqui você vê a sociedade do açúcar, uma pirâmide, a aristocracia, o senhor de engenho está no topo, no meio da pirâmide você tem os homens livres, senhores de terra, e pouca terra, né? Sem engenho, carpinteiro, ferreiro, capataz, mestre de açúcar, né? Tudo isso era dos homens intermediários. E por baixo, na grande maioria, os escravos que faziam mão de obra obrigatória, né? Aqui você vê mais um exemplo, né? Sociedade colonial açucareira, o senhor de engenho e sua família, os escravos aqui, né? E os homens livres, que eram feitores, capitães do mato, mestres do açúcar, arrendatários. Também mais uma alusão a essas três classes sociais. Aqui mostra o cotidiano, esse seu Brasil foi pintado por Jean-Baptiste Debré, aí na época ele esteve aqui, no tempo da missão artística francesa no Brasil, isso no século XIX, ele pintou um cotidiano da vida entre os proprietários, né? Então, os escravos servindo, né? As crianças embaixo, as pequeninhas, comendo as coisas como se fossem animais como outro qualquer. Então, era o cotidiano da vida nas grandes propriedades. Lá na Casa Grande aqui do Engenho em Pernambuco, até hoje ela existe, veja, fazer uma casa para ser opulenta, como se fosse um castelo dentro da fazenda, para mostrar poder. A Casa Grande mostra poder do senhor de engenho e de sua família. A senzala, para mostrar que quem tem poder sobre ele é o senhor de engenho, ela fica atrelada à casa grande, só que aqui, ó, a maioria não tinha portas. E aqui você vê um pau, que é o local onde eles prendiam, colocavam os escravos para apanhar, dependendo do que eles fizessem. As senzalas não tinham portas para que ninguém se amotinasse lá dentro, fizesse alguma rebelião, e então os feitores vigiavam. Geralmente eles colocavam troncos de madeira e prendia os pés deles na hora de dormir. No outro dia, para trabalhar, os capatazes soltavam esses escravos. O trabalho escravo dessa maneira, né? Aqui você vê eles trabalhando no engenho de açúcar. Dois está trazendo feixes de cana que foram colhidos lá no canavial, o outro está colocando a cana para moer, enquanto o outro está tocando os bois para poder rodar aqui e moer o açúcar, a cana de açúcar naquela época. Então, um trabalho muito exaustivo. Além de trabalhar na lida, ainda tinha que trabalhar para moer, depois trabalhar para ferver o caldo de cana, até chegar no ponto certo da garapa.
A sociedade mineradora, ao contrário da açucareira, ela era urbana. Por que ela era urbana? Porque quando descobriu o ouro nas Minas Gerais, vieram muitas pessoas, não só do Brasil, mas de Portugal também, para poder participar dessa febre do ouro ali na região. Então, quem era garimpeiro tinha que ficar garimpando nos rios, nas rochas. Ele não tinha como ficar controlando produção de arroz ou qualquer outra coisa. Então, para poder servir a região mineradora, foram formando as cidades, porque aí vieram sapateiros, ferreiros, né, pedreiros, vieram advogados, dentistas, prostitutas, né, montando seus bordéis para poder servir os homens que trabalhavam nas minas. Você tinha costureiras, uma série de coisas, né, que servia à sociedade, porque lá no engenho, tudo era produzido dentro do engenho, não precisava de nada de fora. Agora aqui na sociedade mineradora precisa. Por isso vai ter uma certa mobilidade social, porque basta que a pessoa tenha um pouquinho de enriquecer ali com o comércio, ele vai para o topo da pirâmide. É diferente lá na patriarcal que tinha lá no Nordeste açucareiro. Ela era, tinha não, na época eles conviveram, né? Essa mobilidade social, por exemplo, permitiu até que ex-escravos chegassem a uma posição mais privilegiada devido ao ouro, né? Que eu expliquei naquele aula sobre a mineração no Brasil. O poder da sociedade mineradora não ficava na mão do senhor, né? Ficava na mão da coroa portuguesa. O rei mandava um intendente das minas, que seria o representante dele aqui, para cobrar impostos, o quinto do ouro, e administrar, né, as regiões das minas ali. Nesse período surgiu também chamado ideais de emancipação, lutando contra a cobrança exagerada do quinto, né? Fez até conspiração, né? Que foi a conjuração mineira, com Tiradentes, Joaquim Silvério dos Reis, Tomás Antônio Gonzaga, que esse assunto será estudado juntamente com as revoltas do Brasil colonial, que será em outras aulas que nós vamos gravar para vocês. E o pátrio poder foi rompido, né? O homem atrás do ouro, as mulheres aqui mandavam em casa, elas que coordenavam tudo na sociedade mineradora. Eles não iam, né? Como o homem estava atrás do ouro, isso acontecia na sociedade mineradora. Que você vê era aristocrático, miscigenado com negro, mobilidade social, urbana e escravocrata. Então são os ricos mineradores que estão no topo, na autoridade da coroa portuguesa. Aqui embaixo, pequenos mineradores, comerciantes, tropeiros, soldados, profissionais liberais, padres. E como sempre, por último, uma grande maioria, os escravos que trabalhavam nas minas, né, para extrair ouro, diamantes, o que quer que seja na região. Aqui novamente você tem os ricos, né? As camadas médias, os homens pobres e os escravizados, que é sempre a grande maioria na sociedade mineradora. No Brasil colonial, nós tivemos algumas coisas na culinária que serviu muito ao Brasil. Ao contrário dos outros pensam que arroz sempre foi a preferência nacional, na época da colônia, grande parte do império, o arroz não chegou. O arroz só veio a ter pujança a partir do final do século XIX. O feijão e a mandioca eram alimentos fundamentais. Caças, né, de tatu, uru, né? E também as bananas faziam parte da nossa culinária. Amendoim, coco, azeite de dendê, peixes, porcos e caça, pouca satisfação. Porque o gado ainda não era usado para todo mundo comer, né? Ele era usado mais para o transporte, né? Poucos tinham esse costume de que carne de boi aqui no Brasil. Aqui você vê a sofisticação da nossa cozinha, tudo originário da época dos escravos, dos indígenas, né? Tapioca, aqui você vê o vatapá, aqui você vê camarão, né? E uma série de coisas que viram nas culinárias. Quem não conhece o uru, ou capoeira, é essa aqui, do tamanho de uma galinha. No Nordeste, quem for do Nordeste deve saber que lá a galinha caipira é chamada galinha de capoeira. Ou seja, não é como aqui que a gente chama de galinha caipira, né? Ok, muito obrigado a vocês. E assim nós encerramos a análise da sociedade colonial. Até uma próxima oportunidade.